histórica com vocês e retratarem ela com essa intimidade? Fábio. Eu acho que essa pergunta é fácil de responder, porque o sucesso do desenho do livro é porque foi o Bach que desenhou. Se tivesse sido eu, ia ser manchas e manchas e manchas. Não, mas eu acho que... Eu não sei como a gente chega nisso. Eu não tenho uma resposta assim, objetiva de como a gente entende qual é o espírito do cenário. O cenário precisa ajudar a contar a história, precisa fazer com que a pessoa queira fazer parte, queira mergulhar naquele mundo onde estão os personagens. E talvez uma coisa boa da história do Milton é que ele fala de uma Manaus que não existe mais. Então, a gente vai para Manaus e passa uma semana lá, a gente entende o tamanho da Manaus que ele fala, a gente entende a geografia da cidade em relação com o rio, em relação com o porto, em relação com a floresta. Mas aí a gente percebe que a Manaus da história é uma Manaus fantasma, que está lá atrás, por trás daqueles prédios. E isso é libertador, né? Porque se não é um negócio que a gente tem que retratar, um negócio que a gente não conhece, que a gente em uma semana não vai conseguir dominar, a gente percebe que é uma Manaus sentimental, que é uma cidade sentimental. E aí a gente tem, no romance e no trabalho de adaptação, para entender os personagens, a gente tem as dicas para chegar nessa cidade, que é a relação da cidade com os personagens. É como a cidade é um personagem da história. E então, do mesmo jeito que a gente começa a entender os personagens, a gente começa a entender a cidade, que é essa cidade que não existe mais, essa cidade que causa esse sentimento de que o tempo passa, que as coisas não voltam, e esse medo, essa angústia das coisas que não voltam mais, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente batalhe, mesmo que a gente brigue. E eu acho que aí colocar tudo isso em imagem, aí foi bom que foi o Bach que desenhou. Então, só prosseguindo então para o Bach, qual que é o processo técnico disso? Isso é ler relatos que não estão no livro do Milton? Isso é ver fotos? Isso é viajar? O que precisa para chegar isso no desenho? É um pouco de tudo. Se a gente não tivesse ido para Manaus, só olhar as fotos não ia ser o suficiente. Porque você não tem a noção das dimensões, né? O tamanho das avenidas, se elas são apertadas ou não, o espaço que você tem para olhar os prédios ou as praças ou o rio. Você não tem noção do que é olhar para o rio e ir para um lado e para o outro, horizonte até horizonte. Então ir para Manaus ajudou a gente a ter essa relação de personagem. Você está dentro da história. Então eu sei como é estar dentro, tá naquela rua, qual é o tamanho da Rua dos Barés, qual é a distância da Praça dos Remédios até a Praça da Matriz, né? E a distância para o colégio, né? E qual é o tamanho daquela praça que tem na frente do colégio e o que dá para ver. Então, se eu quero mostrar o colégio, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar o coreto, aonde eu tenho que ficar? Porque é importante mostrar o colégio nessa cena. Então isso só deu para ter noção indo para lá. Quando a gente faz histórias em São Paulo, a gente usa os cenários que a gente conhece, porque a gente tem essa relação. O Milton tem essa relação com a cidade. Ele pode falar de lugares que ele não precisa nem... Ele fecha o olho, ele imagina e ele sabe como é. E a gente precisou ir para lá para entender isso. Depois disso, a gente fez uma pesquisa bem grande, a gente trouxe vários livros de fotos históricas, também fizemos uma pesquisa na internet, né? A gente achou mais fotos ainda, uma página no Facebook que chama Manaus Antigamente, que é de uma moça apaixonada por Manaus, e ela coloca várias fotos de várias épocas diferentes das coisas, e o porto sendo construído em várias épocas diferentes, e as praças, como elas foram mudadas. Então isso ajuda também a ver essa passagem do tempo, que é importante mostrar no livro e que é importante ver um lugar que era muito mais... não é vazio,
mas o espaço tem mais respiro para um lugar que vai acumulando de coisa, acumulando de gente, né? E isso é sutil no livro, né? São reflexões do personagem, do narrador, falando sobre a cidade. E a gente não fala tanto isso, não está nos textos que entraram. Então a gente mostrou nas imagens. Então a mudança da cidade vai sendo mostrada nas imagens, nos pequenos detalhes. Porque o que a gente escolheu colocar dos textos era mais referente às pessoas e aos sentimentos deles, a relação deles. E é isso, um vai e volta o tempo todo, porque eu estava sempre olhando no livro para ver se tinha alguma coisa a mais que não estava no rascunho, ou que não estava em uma foto, que não estava no desenho, para ver se estava tudo ali. Então agora posso passar para frente, vou passar para frente. Então é um exercício de ficar olhando para frente, para trás, para frente, para trás, o tempo todo. Livro, fotos, rascunho, desenho final, para o livro inteiro. Milton,